Quero começar esse vídeo, tá? Falando uma coisa que pouca gente sabe. Foi uma coisa que aconteceu durante a pandemia, tá? Na pandemia, muitas canecas minhas quebraram. E eu tô recebendo canecas, tá? Vocês podem mandar a caneca pra mim, compra, mas tem que ser canecas bonitas, tá? Essa aqui, inclusive, ganhei de aniversário, de super amigo. Eu gosto desse tipo aqui. Então, pode mandar. Mas o vídeo hoje não é sobre caneca ainda, mas eu vou fazer um vídeo sobre canecas, que é um vídeo muito importante para a vida intelectual. O vídeo sobre hoje vai ser sobre formas de entender os livros da Bíblia, né? Que agora eu postei essa série lá no Instagram. Provavelmente você deve estar me seguindo no Instagram, mas se não segue, segue lá. Cara, eu tenho gostado muito de ter interagido com a galera lá. O pessoal manda muita pergunta em box também. Fica me questionando, eu acho legal. A primeira coisa que eu quero dizer sobre isso, porque vai ser durante o mês todo eu vou fazer vídeo sobre isso, eu acho, é que a primeira coisa é que eu sou cristão, né? Não no sentido doutrinário da coisa, mas no sentido de é o que eu creio. Eu acredito que Jesus seja o Salvador, o único, exclusivo, né? E eu acredito na perdição natural do homem, na perdição através do pecado e tal. Eu acredito nisso. Eu acredito na Bíblia como palavra de Deus, mas não como uma coisa ah, inerrante, mas eu acredito que ela contém a palavra de Deus nela, mas ela ainda tem as falhas humanas, e por ela ser um livro escrito por humanos, para humanos, de forma humana, afinal não existe língua dos anjos na Bíblia, né? Ela foi escrita em grego, hebraico, aramaico, vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Depois foi traduzido em latim. Então, como é um livro humano, para humanos, de humanos, ele tem também erros humanos, limitações humanas, né? Eu acredito na inspiração de Deus também para a escrita da Bíblia, tá? Por incrível que pareça. Mas ao mesmo tempo, eu acredito também que as pessoas falam de forma inspiradas por Deus e também erram, né? Que também é o caso da Bíblia. Tá, tendo dito isso, o que isso tem a ver com o profeta Eliseu? Eu não fiz nem isso de básico para gravar esse vídeo, né? Mas o profeta que summonou, que ele criou, que ele ordenou dois ursos atacarem as crianças e fazer uma chacina. Eu costumo dizer que sempre que tem animal na Bíblia, a coisa provavelmente é um mito. A não ser que seja de sacrifício, essas coisas, né? Ou de analogias e tal. Mas como eu já até disse aqui sobre a mula de Balaão e tal, né? Que a mula falou e talvez vocês não saibam disso, mas mulas não falam. É claro que existe uma questão sobrenatural, né? Já que a gente está falando da religião e tal. E também é uma questão que eu já queria falar, e eu vou aprofundar em algum outro vídeo, sobre a questão de ideologia, né? A ideologia nada mais é do que a supressão da realidade para, para encaixar nas suas subjetividades de crença. O que isso quer dizer em português? Na realidade, as coisas acontecem independente do que você acredita. Na ideologia, você pega essas coisas, esse fato que acontece na realidade e acredita que o fato ele só acontece dentro da ideologia, ou seja, das coisas que você acredita e não em cima da realidade. Então, a pessoa que é ideológica, ela vai acreditar em coisas que que são impossíveis, porque impossível na realidade, mas dentro da ideologia ela é possível. E eu não estou falando isso, a religião é um tipo de ideologia, né? Mas essa não é a única ideologia que existe. É só você ver o tanto que a galera tem que fazer um malabarismo mental para defender político que acredita, né? E da mesma forma o contrário, para criticar coisas que os políticos que não são do grupo dele, é, eles inventam um mundo completamente outro para poder criticar. Isso é obviamente hum, desonesto. A maior parte dos filósofos vão falar mal de ideologia, tá? Desde Hannah Arendt, o Norberto Bobbio até o próprio Marx, né? O Marx ele fala mal de ideologia, o Bobbio ele também, o Bobbio ele é um pouco mais moderado quanto a isso, mas a Hannah Arendt
tem um livro sobre ideologia, né, e tal. E a maioria dos filósofos eles falam realmente mal, porque eles tiram a visão da realidade e eles passam a ter uma visão ideologizada, né? E a religião, ela também ideologiza, né? A religião, ela se pretende como única e exclusiva forma de enxergar a realidade. Mas ó, eu não acredito nisso, né? A religião é uma forma de enxergar a realidade. Você não vai procurar, por exemplo, hum, você não vai procurar, por exemplo, respostas matemáticas na Bíblia, né? Porque a Bíblia, ela é obviamente um livro e um ensinamento multidisciplinar, mas ela certamente não é um livro matemático, tá? É, e agora vou entrar no tema e o vídeo não vai ser muito longo não, porque eu quero fazer bem pílulas mesmo, né? Sobre, sobre esse caso da chacina das crianças através do urso. Eu acredito nisso tanto quanto eu acredito no chupa-cabra. Eu acredito que essa seja uma forma de contar histórias que tenham uma moral. E a moral é, você não pode tirar chacota do líder religioso da época. E existe um porquê disso ser com crianças especificamente, né? Porque se ele tivesse feito isso mesmo, ele devia ser preso, né? Não é isso justo? Porque, e além disso tudo, não me parece muito honesto você matar crianças porque zoou da sua calvície, né? Isso não me parece muito cristão, nem muito judaico, tá? Mas então o que que isso é? Já que isso não se encaixa na moral judaica, já que isso não se encaixa na moral cristã, não se encaixa no que se parece também uma moral divina, o que que isso é então, afinal? Isso é uma história que se ensina a crianças para você não desrespeitar os mais velhos. Olha que difícil que é entender isso. Os livros da Bíblia, eles têm vários tipos de gênero literário. Quando a gente vai ler um livro, eu pego um livro, por exemplo, O Senhor dos Anéis, eu vejo que tem elfos e águias falantes, eu entendo, beleza, é um livro de fantasia. Eu não me assusto com isso. Agora, se eu pego um livro de história, que vai contar a história da Segunda Guerra Mundial, e tem águias falantes no livro da Segunda Guerra Mundial, isso é estranho. Tem alguma coisa errada. Mas, na verdade, não tem alguma coisa errada com a forma de eu estar lendo o livro. Tem uma forma, o que está de errado é o gênero literário dele. Nos casos do gênero literário ah, dos profetas em geral, né? Aí vai ter Juízes, né? Esses livros que falam sobre isso. Eles não têm problemas com indagações sobrenaturais na vida natural, como quando a Terra para, quando o Sol para em cima do exército, chove fogo, esse tipo de coisa, né? Então, esse elemento faz parte do gênero literário desse tipo de história. Da mesma forma que os livros históricos, né, do Velho Testamento, eles vão ter a grandiosidade, né? Eles, na verdade, são livros para contar a história de heróis daquela nação. São livros quase que nacionalistas. Eu não vou falar que são nacionalistas, porque nacionalismo seria um anacronismo. Então seria errado falar isso, né? Mas eles são livros para exaltar os grandes heróis de Israel, né? No caso, por exemplo, Salomão, ele não era um cara super sábio. Ele é o cara mais sábio do mundo até então e nunca mais vai ter ninguém tão sábio quanto ele. Davi, ele tem um momento que ele tem que matar 100 caras sozinho e levar o prepúcio dos inimigos pro rei. Então, assim, ele era o maior guerreiro da história, né? Ele não derrotou um gigante, um cara muito maior que ele, muito mais pesado. Ele derrotou um cara de 3 metros de altura. Então, assim, esses exageros fazem parte desses gêneros literários. Da mesma forma que os gêneros apocalípticos, ele tem não é a analogia, mas deixa eu lembrar a palavra, alegoria como um tema principal, né? Então ele vai falar que existem cavalos como de fogo, né? Em Apocalipse, em Daniel, em Ezequiel, vai falar de visões e etc., de uma forma que nunca antes tinha sido vista, né? Os anjos de Ezequiel, os anjos é, de Abraão, não é de Abraão, do sobrinho de Abraão, que agora esqueci, de Ló, eles são anjos completamente diferentes, né? Então, assim, existem temas diferentes na Bíblia, existem formas de a gente ler esses temas diferentes de acordo com cada gênero literário. Portanto, eu não estou falando aqui que a Bíblia é uma mentira e essas coisas, tá? Eu estou tentando tratar isso de uma forma respeitosa, e também isso aqui, obviamente, é o jeito que eu vejo as coisas, né?
Também faz parte da minha opinião isso, porém eu quero também que vocês saibam que essa opinião é embasada, né? E que também tem lógica, não é um negócio que eu estou tirando do nada, tá? Mas eu vou continuar com isso, dê mais ideias de tema, leiam a Bíblia, porque a mente precisa de livros, assim como a espada precisa da pedra para ser bem afiada.